cura se manifestará. Glória a Deus! 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 Aleluia! Glória a Deus! Louvamos o teu nome, Pai querido, Pai amado. Obrigado, Senhor, sua presença. Nós te agradecemos no nome maravilhoso de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus bem alto. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga como é bom estar com você aqui. Você pode tomar seu assento. Obrigado, louvor. Muito bom, especial demais, viu? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, esse é o encerramento do mês da família, que foi uma bênção. Foi muito bom, gente. Amém? Tivemos palavras maravilhosas. E também encerrar com as crianças fazendo o culto, né? Isso aqui é muito bom, né? Eu queria que você aplaudisse todo o trabalho do departamento infantil. É uma forma de você enxergar o que está sendo feito. Amém? E eles estão trabalhando, estão frutificando. Eu quero agradecer a Cris, a liderança e todos os professores que têm feito um ótimo trabalho. Amém? Também temos algo muito importante. Eu queria abrir um espaço nesse culto festivo de encerramento, que nós temos a nossa querida Cláudia, que nós acompanhamos todo o processo que ela passou, né? Ela enfrentou um câncer e a igreja se juntou com ela também, orando, buscando ao Senhor, e ela está curada. Eu queria que ela ficasse de pé, viesse até aqui na frente para a gente orar por ela. Vem aqui, Cláudia, por favor. Ela é a filha da nossa querida irmã Eni, nossa mãezona, que nós amamos tanto, irmã da Cris Braga, né? E está toda a família aqui. E nós nos alegramos com você, querida. Deus é maravilhoso, amém? Estenda a sua mão para cá em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por sua filha. Nós estamos fazendo esse culto de ações de graça, pela vitória que você concede a ela. Obrigado, Senhor, pela guerreira, pela mulher de espírito forte que enfrentou toda essa situação, crendo no Senhor, e agora ela está contando os feitos do Senhor. Obrigado, Pai, nós te agradecemos, e cura, glorifica o teu nome, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Queria que você aplaudisse. Obrigado, Cláudio. Aleluia. Deus é bom, gente. Deus continua o mesmo, amém? Ele fez ontem, faz hoje e vai fazer para sempre. Eu tenho aqui uma grande missão: pregar uma mensagem de 2 horas. Deixa eu terminar de falar, pelo amor de Deus. Uma mensagem de 2 horas em meia hora, gente. Calma. Nós temos coisas especiais aqui para contar para vocês. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 18. A partir do verso 1 ao 5. É um texto que nós conhecemos, que eu tenho certeza que você que é cristão já leu ou já ouviu esse texto, e eu queria falar um pouco sobre ele. Mateus capítulo 18, do verso 1 ao verso 5.
Quem encontrou, dá um glória a Deus. Quem não encontrou, não perca a oportunidade de ter também. Amém? Vamos lá, queridos. Diz assim, ó, verso 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, diga perguntando, quem é, porventura, o maior, ou aquele que tem destaque mais do que os outros, no reino dos céus? E Jesus, chamando, diga chamando, uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Verso 4. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Glória a Deus. Quem já ouviu essa história aqui? Amém? Eu queria dar a oportunidade para você participar dessa mensagem. Quem já ouviu essa? E é comum, queridos, as pessoas quando citarem este verso, ensinar o seguinte, que Jesus disse que nós deveríamos nos tornar como criança. Não é assim? É assim ou não é? Mas será que foi isso que ele disse? Foi isso que o texto apresentou? Será que Jesus estava dizendo que nós tínhamos que nos tornar imaturos como crianças? Porque criança é imatura. E nós encontramos textos na palavra de Deus que Paulo estimula o crescimento para deixar de ser criança. Amém? Eita, vocês estão olhando assim, mas rapaz, o pastor jogou areia no meu caminhão, jogou água na minha fogueira. Calma, gente. Jesus não disse que deveríamos ser como crianças. Amém? Eu vou provar a você, tá bom? Porque, queridos, criança, no seu sentido de pureza, nós devemos ter a rapidez da criança. A criança é rápida para perdoar. É verdade ou não é? A criança, seus filhos, você que tem filhos, sabe como é assim. Briga com um coleguinha, mas 1 minuto depois, 2 minutos depois, está tudo bem. Tem essa pureza no coração. Mas veja que Jesus estava respondendo, diga Jesus, estava respondendo uma pergunta que foi feita. Quando nós olhamos esses textos de forma prestando atenção no contexto, nós compreendemos que Jesus ali estava se referindo, respondendo a uma pergunta que foi feita pelos discípulos. Eles perguntaram quem seria o maior no reino dos céus. Maior é aquele de destaque, aquele que está acima dos outros, que se destaca em um lugar. Quem seria? Aí Jesus vai e chama uma criança e traz a mensagem para nós. Veja, eu quero pegar os próprios versículos para trazer luz ao nosso coração. Quando Jesus chama uma criança, é algo que ele chamou para si. Ele convidou essa criança a estar com ele. Amém ou não? Ele chamou essa criança para estar com ele. Guarde isso, isso é o grande segredo. Porque ele disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes, essa palavra converterdes quer dizer virar, mudar de mente, mudar de conduta. Converter, querida, é isso. Eu estou nesse caminho aqui e converter é fazer isso. Ó. Virar de rota. Amém? Converter é isso. Se você não se converter e não vos tornardes é começar a ser como crianças, de modo algum entrareis, ou seja, terão acesso, ou irão provar o que o reino de Deus é. Amém? Se vocês não mudarem de mente, por isso aqui você escuta muito nessa igreja, pregarmos sobre Romanos capítulo 12, verso 1 e 2.
onde Paulo diz que para a gente provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário oferecer o corpo a Deus como sacrifício santo e agradável, que é o nosso culto, e nos transformar pela renovação da nossa maneira de pensar. O que é isso? Pensar como Deus pensa. Pensar como a palavra de Deus diz. Amém? Viver o Evangelho tem que viver do jeito que Jesus disse que tem que viver, não do jeito que a gente quer. Amém? Tem que ser da forma dele. Então eu preciso renovar minha maneira de pensar para concordar com Deus. Isso te inclui converter, mudar de rota, mudar de mente, estar no caminho e virar para outro, estar andando contrário a Jesus e voltar indo em direção a Ele. É isso que ele está dizendo. Ele continua dizendo: não entrareis, ou seja, não terão acesso, não irão provar. Essa palavra entrar é porque você está indo com acesso a algum lugar. Diga: Jesus é a chave do acesso ao reino. Eu pensei que ia sair um glória a Deus, porque eu ensaiei tanto essa frase. Jesus é a chave que dá acesso. Jesus é a porta. É por meio dele que você tem acesso ao reino. Agora, queridos, para você provar isso, você tem que se converter. Tem que mudar de mente. Tem que mudar de conduta. Tem que ser do jeito dele. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Para que você prove o ambiente no qual você foi colocado. Aleluia. Aí no verso 4 ele começa a responder essa questão da criança. Ele diz: portanto, aquele que se humilhar. Diga humilhar. Essa palavra humilhar é se sujeitar, submeter. Por que Jesus disse aquele que se humilhar? Ele está falando sobre a criança. Como esta criança. E aí surge, para você que gosta de pensar sobre o texto, você começa, peraí, Jesus está dizendo que aquela criança se humilhou. Foi ou não é? É ou não é? Dizendo que a criança se humilhou. Mas como foi que ela se humilhou? Sabe o que é se humilhar? É você ceder, é você ouvir, é você obedecer. Lembra que o texto acima disse que Jesus chamou. Vamos dizer que essa criança aqui fosse Carlito. Chegam os discípulos: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus faz: vem cá. A criança fez isso, gente. Obedeceu, se humilhou, cedeu, veio. Você sabe que tem criança que você chama e não vem, né? Por isso a Bíblia diz: como esta criança. Obrigado, viu? Como esta criança. Por quê? Porque ela veio quando eu a chamei. Aqui está a chave. Jesus não disse para sermos como crianças. Jesus disse para ser como esta criança, que me escuta e obedece. Esse texto, querido, nos traz uma lição de humildade. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o que tem destaque no reino dos céus. Aleluia. E quem receber uma criança tal como esta, a mim me recebe. Oh, aleluia. Presta atenção agora nas chaves que estão aqui. Amém? Primeiro, Jesus responde sobre quem será o maior. E Jesus, respondendo para os maiores em idade que vieram perguntar a Jesus, Jesus pega um menor.
e traz o menor para dizer: se você quer ser o maior, seja o menor. Sabe o que é isso? Servo. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 7, a partir do verso 5 em diante, diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que Ele não subsistiu, Ele não considerou o fato dele ser Deus, mas Ele se esvaziou, tomou a forma de homem para nos servir. Quando você vê os outros ensinamentos narrados nos outros evangelhos sobre esse texto, você entende, Jesus diz: maior é o que serve. Jesus estava dizendo: você quer ser o maior? Você quer ter a posição de destaque? Seja aquele que impulsiona os outros. Seja aquele que serve aos outros. Maior não é o que está à mesa comendo, maior é o garçom que está servindo. O reino de Deus é contrário ao que o mundo ensina, gente. Os homens querem posição para ser servido no reino de Deus. Você vai servir aqueles. Você vai honrar as pessoas, porque só faz sentido viver nesta vida se for pela vida dos outros. Aleluia, o próprio Paulo disse isso, ele falou para os irmãos, e eu vou parafrasear, ele diz: eu estou em dúvida, eu não sei se vou ou se fico, porque estar com Jesus é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, igreja, eu vou ficar. Ele estava falando sobre a sua morte, ele disse que morrer era lucro para ficar viver com Deus, mas ele disse: não, eu preciso ficar mais um tempo, porque vocês precisam de mim. E só faz sentido viver neste mundo se for para servir. Ei, queridos, está na hora de nós, como pais, servirmos a nossa família. Servir aos nossos filhos. Amém. A nossa posição é uma posição onde Deus requer maturidade nossa. A Bíblia diz que os nossos filhos não é a nossa herança, é a herança do Senhor. Pertence ao Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Marido, você precisa servir sua esposa. Ei, cadê o glória a Deus aí das mulheres? Os maridos precisam servir as esposas, gente. Amém? Às vezes muitas mulheres dizem: meu marido, eu queria o meu marido que é da igreja, porque o que dá casa aqui eu não quero. Eu quero aquele que vai dar para a igreja. Nós temos que acabar com isso, gente. Amém? Mas servir a esposa. Esposa, deu glória a Deus os homens aí. Vocês precisam servir aos seus maridos. Dá o seu melhor. Porque filho de Deus e filha de Deus nasceu para servir. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está ensinando, dando esse valor aos maiores que vieram falando sobre posição, dizendo: você quer ser maior, seja como essa criança. Uma criança não tem mentalidade de querer ser maior do que ninguém. É ou não é? Ela quer servir. Ele: seja o menor, sirva. Não o menor de forma, querido, você desvalorizar você, não. É você servir. Servir as pessoas. Aqui é um ensinamento que Jesus está dando usando uma criança. Aquela criança. Você pode dar uma glória a Deus? A outra é quando ele fala a reação dela quando Jesus a chamou, que é o sentido do texto: humildade. Ser humilde. Amém? Às vezes nós olhamos essa palavra humilde apenas no contexto do Aurélio e do que o mundo pensa. Mas quando você olha a humildade na visão bíblica, a primeira coisa que ela aponta é a nossa humildade para com Deus. Ser humilde para com Deus. O que é ser humilde? É se sujeitar, se submeter. Deus, você tem razão. Eu obedeço. Ser humilde é rejeitar os nossos caminhos, os nossos pensamentos e aceitar os dele. É quando ele falar conosco, a gente obedecer. Isso é ser humilde. É quando a palavra de Deus sendo explanada, é você ouvir, querido,
e obedecer. Isso é ser humilde. Logo, ser humilde está falando de um coração ensinável. Ser ensinado pelo Senhor. É isso que a Bíblia diz, tem textos aqui na palavra, ó. Em Tiago capítulo 4, a partir do verso 6 ao 8, diz: Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, diga, Deus resiste aos soberbos, mas diga, mas dá graça aos humildes. Quando eu não recebo da parte do Senhor, quando eu levanto uma resistência para a sua palavra, diante da palavra eu sou soberbo. E aí eu encontro Deus como minha resistência. Misericórdia, gente. Agindo Deus, quem impedirá? A visão bíblica é isso. Ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Amém? Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Quem tem que fazer isso? Sou eu e você. Achegar, submeter, sou eu e você. Amém? No Velho Testamento se usava muito a expressão dura cerviz, diga dura cerviz. O que é isso? Pescoço duro, não cede. E Deus falava com Israel, dizendo, deixe de ser vaca rebelde. Se dobre. Amém? Se humilhe. Aceite o que Ele disse. Deixe o que você pensa e aceite o que Ele pensa. Você vai provar do acesso ao reino de Deus. Amém? 1 Pedro capítulo 5, do verso 5 ao 6, diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns aos outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Veja que Ele está falando sobre o trato de uns para com os outros, ser tratado com humildade. Ser humilde, gente, uns para com os outros. Sabe o que é? Valorizar o outro. Servir, encorajar. Amém? Ser uma bênção. Dê um glória a Deus bem alto aí. Por isso a palavra, ela nos inspira a servir, mas ele diz, com humildade. Considerando os outros, com mais honra ou com honra. Amém? Valorizando a vida um do outro. E eu quero pegar e se transferir para a nossa casa, porque esse mês foi falando sobre família. A honra, ela é produzida de forma genuína e pura em nosso lar. Começa no nosso lar. O que é que a Bíblia diz aos filhos? Honrem. A quem? Pai e mãe. A honra é o lugar onde a gente aprende, ou melhor, o lar é o lugar onde a gente aprende honra, valor, valorizar, respeitar, amém, um ao outro. Não devemos, queridos, deixar que coisas como desonra, desrespeito, estejam no nosso lar. Amém. As palavras de educação e de gentileza têm que ser produzidas no nosso lar primeiro, gente. Se a gente só utiliza no nosso meio comercial, na nossa atividade profissional com as pessoas de fora, para Deus é hipocrisia. Você está fazendo um papel de ator. Aleluia. É na família onde esses valores são trabalhados. Amém? São edificados. Por isso nós precisamos pegar o jeito de Deus. Minha avó dizia assim, querido, costume de casa. Você não sabia disso aqui, não? Não conhece, não. Isso é lá da Paraíba, então, né?
Eu não sei como você conhece aqui, mas lá minha avó dizia, costume de casa, um dia vai se estourar na praça. O que você faz aqui, você não vai conseguir ser atuante, um ator, lá fora por muito tempo, um dia vai estourar. E vão perceber sua desonra. Estão comigo? Mas quando você pratica dentro do seu lar, isso, meu irmão, vai fluir no seu trabalho, vai fluir na igreja, vai fluir na sua vida, será algo natural. Amém? Diga humildade e serviço. Eu quero caminhar aqui para o ponto onde eu trago essa mensagem sobre o exemplo que Jesus deu da criança, dizendo para eles, vocês estão pensando em ser o maior? Pensem em ser o menor, o que serve. Amém? E que vocês precisam para ter destaque nos céus. Porque sabia que a gente é conhecido nos céus? Sabia que você é conhecido no céu? Agora toca na pessoa do seu lado. Eu não sei qual é a tua fama. Espero que seja boa. Ah, pastor, me dê um texto que fala isso. Lembra de Jó, não? Deus fala, diz, ele, justo, o justo, Jó. Deus se refere a ele porque Deus conhece, os céus conheciam Jó. Jesus está dizendo aqui, você quer ter destaque lá? Sirva. E seja humilde. Aleluia. Humildade, gente, é você abraçar a palavra e praticá-la. Mesmo que você não tenha um sentimento favorável para fazer. Mas glória a Deus que nós aprendemos, que nós não vivemos pelo que sentimos, mas por aquilo que a gente crê. Amém. O que a palavra diz, coloque em prática na sua vida. Para Deus isso é humildade. E a Bíblia diz que no tempo certo. Aleluia. Ele vai exaltar você. Ele vai colocar você numa posição de destaque. As pessoas vão ver como Deus tem sido fiel na sua vida. As pessoas vão amar a Deus através de você. Vão conhecer a Deus através da sua vida. Vão inspirar a própria vida olhando para a sua vida. Dizendo, eu quero fulano. Porque, queridos, para o mundo, qual é a Bíblia que eles vão ler? Sua vida. Minha vida. Como eu me manifesto em Deus, como eu revelo Deus. É a Bíblia que eles irão ler. Aleluia. Então, queridos, pega os valores que você aprendeu, foram revistos no mês da família, e bota em prática na sua casa. Tenha momentos especiais com sua família, alegria na sua família, o congregar, nunca perca isso, porque isso é importante para eles. Eles precisam nos ver orando, eles precisam nos ver congregando, porque essa é a linguagem que eles veem. Querido, ele pode ouvir a sua fala, mas ele não leva muito em consideração, não. Ele olha o que você faz. Amém? A forma como eu apresento, ensino para eles falar de Jesus. Eles vão chegar lá na frente e vai dizer, mamãe e papai me ensinaram a falar de Jesus. Vocês estão comigo? Faça esse esforço pelo bem da sua família. Faça o culto doméstico na sua casa. O culto doméstico é uma bênção, gente. É maravilhoso. Quem faz, sabe a bênção que é. Amém. Reunir sua família de uma forma não formal e de liturgia, né? Como se faz num culto. Não, mas faz livre. Você pode cantar uma canção, ou pode cantar uma canção. Pode chamar a Gabriela Rocha para cantar no seu culto. Ademar de Campos, que bom. Nívia Soares, Azaf Borba, já estou puxando lá das antigas. E você ouvir, e aí compartilhar, que os seus filhos falem o que têm aprendido aqui, você fala o que você tem aprendido, depois você ora por eles, e eles oram por você. Isso faz uma grande diferença no lar. Amém? Sua casa é o lugar do reino de Deus. Tem acesso a isso, através da humildade e do serviço. Amém? E, por fim, eu quero falar de algo que nós devemos fazer com os nossos filhos. É muito comum você ir na igreja, e em determinados cultos, você ver pastores impondo as mãos sobre os membros. Não é verdade?
impondo as mãos sobre os enfermos, impondo as mãos sobre as pessoas que foram chamadas ao ministério, estão por exercer cargo de liderança. Você encontra isso. Mas você sabia que você, como pai, tem que abençoar seus filhos? É você que tem que fazer isso. Lá, com meus avós, eu aprendi lá a dar bênção, né? Então, a gente chegava e dizia, bênção, avô. Toda vez que encontrava a primeira vez, bênção, avô. Ou então, quando estava saindo, indo para a casa da minha mãe, bênção, avô. Ele dizia, Deus te abençoe. Minha avó, Deus te abençoe. Quem praticava isso aqui? Isso é um costume que não é arcaico, ele é bom. Amém? Não estou condenando quem não faz. Mas a resposta daquela época não era Deus te abençoe. A resposta bíblica era o pai dizer, eu te abençoo. E lançar uma palavra de bênção. Porque os pais abençoam os filhos. Você encontra no Velho Testamento Jacó abençoando cada filho. E ele pegava os animais, e como pegava algo peculiar de um animal, e trazia sobre a vida do filho. É comum você ver isso acontecendo. Quem é teu pai, não é Deus? E o que é que a Bíblia diz? Que ele nos abençoou. Com toda a sorte de bênção espiritual. Isso é uma lição, isso é uma comunicação para nós que temos filhos, que nós devemos, de vez em quando, estar abençoando o filho. Amém? Glória a Deus. Diga, minhas mãos foram feitas para abençoar. Você quando encoraja, porque às vezes, queridos, a gente tem que ter cuidado, o lar se torna, porque criança é criança, você já foi criança. Não é? Imagina se Deus revela agora no telão, quando você fosse uma criança, quando você foi uma criança. A gente pegasse aqui Léo, que está ali, aí Deus, vou mostrar como eu era como criança. A gente ia dizer, meu Deus, rapaz, Jesus, olha, e bichinho dava trabalho, viu? Mas os filhos não são peso, são herança. Amém. Se nós não tivermos cuidado, o filho só vai ter a imagem da nossa correção. E corrigir, nós temos que corrigir. Precisa corrigir, porque essa é a função de educar. Amor corrige. Amor não aceita tudo. Vou dizer de novo, amar não é aceitar tudo. Amor educa, amor corrige. Mas o que eu quero trazer hoje à noite para a gente é que se não tivermos cuidado, o filho só vai ter a imagem da gente corrigindo, cobrando. Quando nós deveríamos também, na maior parte do tempo, eles têm uma imagem nossa, a gente abençoando. Lá na Paraíba, quando o menino fazia coisa errada, ô bexiguento das costas oca, jogava a chinela havaiana giradora, bumerangue girador, acertava, meu amigo, você podia correr como fosse, estivesse distante, era na mira, eu nunca vi um negócio daquele. Ô fulano, ô bichinho, meu Deus, vem cá. Tome lá, pisa. Cipózinho lá. E queridos, se nós não tivermos cuidado, fica só essa imagem. Mas eles também têm que ver a imagem de quem está lançando palavras de bênção. Filho, você é uma bênção. Pega o Salmo 112, gente. E diz para ele, você é abençoado, você é herança do Senhor, você é grande nessa terra, porque você é filho do justo e da justa do Senhor. Você é uma bênção, sobre você há o espírito de sabedoria. Quantas crianças sofrem porque às vezes o pai é burro, é? Ô menino burro! Não, gente. Lance palavras de bênção. Diga Naíra, diga Naíra. Vamos lá, diga Naíra. Meu irmão, fecha a boca, pelo amor de Deus. Senão você não vai proceder com justiça. Mas lance palavra de bênção.
Lance palavra de bênção. Amém? Eu sempre conto esse testemunho, e eu já queria que o pessoal preparasse as crianças ali. Mas de um certo rapaz, que com uns 15 anos de idade, ele chegou para o pai dele, que era pastor. Chegou para ele e disse: pai, eu vou sair de casa. E o pai disse: por quê, filho? Ele disse: não, pai, porque eu estou desrespeitando o Senhor, estou humilhando com o Senhor, estou vivendo na prostituição. E eu vou sair porque o Senhor é pastor, eu não quero lhe humilhar. E o pai ficou muito triste com ele. E disse assim: filho, você não vai sair dessa casa. Porque tudo o que você for enfrentar, você vai passar debaixo desse teto, com um pai e uma mãe, que vai procurar te ajudar. E esse rapaz começou a ir para um ponto de prostituição, virou garoto de programa, e o pai terminava o culto da igreja, e ia para o lugar onde estava o filho. Quando chegavam os colegas que estavam ali, diziam: eita, teu pai, achando que ele iria humilhar o filho, alguma coisa, mas ele abria a porta do carro, ia lá, dava um abraço no filho, e dizia: vamos, filho, para casa. Teu pai ainda vai ver você colocar uma gravata para pregar o Evangelho. Esse filho foi desenvolvendo e chegou a cantar, abrir shows do Zezé de Camargo e Luciano. Ficou muito conhecido como cantor, mas vivendo uma vida medíocre. O pai dele morreu. Mas um dia ele foi convidado a ir na igreja. E ele foi numa igreja, até por saudade do pai e da mãe. E quando ele estava no culto, lá teve um momento que o pastor teve uma direção e convidou ele para cantar um hino. E ele disse: mas eu não sou cristão, eu não sou. Mas o pastor venha cantar uma música, um hino. E ele disse que quando ele se levantou, começou a andar, ele começou a perceber uma lama saindo do corpo dele. Ele teve uma visão, a lama saindo do corpo dele. Saindo do corpo dele, quando ele chegou ao púlpito, ele já chegou chorando. Da presença de Deus o alcançando. E esse rapaz voltou para Jesus. Foi alcançado pelo Senhor. Amém? Se tornou um grande pregador do Evangelho. E um dia ele, falando com o Senhor, ele disse assim: pai, pena que o meu pai não me viu colocar a gravata para pregar. E o Senhor falou para ele: não, ele foi o primeiro a ver. Aleluia. Gente, funciona. Você está num ambiente de fé, de palavras que você recebe, de concordar com Deus e está falando. Nós sabemos o poder que as palavras têm quando saem da nossa boca. Você não sabe disso? Por isso nós devemos abençoar os pequeninos, abençoar os nossos filhos, colocar nossa mão sobre ele e abençoar. Eu quero chamar o louvor para cá já, em nome de Jesus. E nós vamos fazer esse momento assim. Eu pedi para trazer os filhos, para que estejam com os pais, para que você possa impor as mãos sobre ele. E lança a palavra de Deus sobre ele. Lança as palavras que o Senhor vai trazendo ao teu coração, vai lançando sobre ele. Fale para que ele escute. É verdade ou não é, gente? Palavras de pai e mãe, diga, palavras de pai e mãe, tem grande peso. Tem ou não tem? Os outros podem falar, mas quando pai e mãe falam, tem um peso muito maior. Não é verdade? E nós vamos fazer isso com os nossos pequenos. Vamos orar por eles. Aleluia. Sei que o pessoal do louvor está vindo para cá, né? Mas que você possa estar inspirado nesse momento, gente, para abençoar seus filhos. Uma das coisas que nós precisamos concordar com Deus e aprender mais ainda com o Senhor é aquilo que está escrito em Romanos capítulo 4, verso 17.
Quando Paulo expressa que Paulo olhou para o Deus que vivifica os mortos. Preste atenção nisso. E chama a existência aquilo que não existe, como se já fosse. Nós precisamos aprender com o Senhor, gente. Isso é fé, isso é linguagem de fé. Presta atenção, ele estava dizendo a um homem que não podia ter filhos, nem a mulher também. O casal não podia ter filhos, mas o Senhor disse que iria dar um filho a eles, iria fazer deles uma grande nação. Ele não podia, mas Deus o chamava de pai de nações. Ei, pai de nações, Deus estava chamando o propósito dele, Deus estava chamando o futuro dele, Deus estava chamando o que iria acontecer como se já fosse. Faça isso com seus filhos. Amém. Olha, Deus comunica coisas no teu coração sobre o propósito deles. Fala, você é poderoso na terra. Aleluia, você é próspero na terra. Não vai te faltar nada. Você vai cumprir os propósitos do Senhor. Paira sobre você o mesmo Espírito que estava sobre Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, o Espírito de excelência, aleluia, de inteligência. Você é capaz, porque Deus te capacitou, aleluia. Eu sei, queridos, que a gente olha para a vida de José e fala os sonhos de José, né? Mas lembre-se que quem deu a ele o sonho não era de José, o sonho era de Deus, que foi dado a José. Nossos filhos, Deus já plantou coisas. Ei, nossos filhos já têm coisas do Senhor plantadas neles. Aleluia, chama a existência. Ah, mas ele oscilou, está oscilando. Um dia você oscilou também. Mas lembre-se de uma coisa: somos da fé. Cremos em Deus. Um dia Abraão também oscilou. Chama a existência profetizando sobre a vida deles. Isso é uma bênção. Ah, ele se afastou. Calma. Vai chegar o dia. Ei, vai chegar o dia. Você não desista de orar, mas vai chegar o dia do encontro dele com o pai dele. Vai chegar o dia que ele vai encontrar. Vai chegar o dia que o Espírito Santo vai lembrar tudo que ele ouviu da sua boca, como pai e mãe. Vai chegar o dia que as veredas serão consertadas. Aleluia, Deus não deixa cair por terra. Amém. Fale sobre sua casa, fale sobre seus filhos. Se teu filho tem um sonho que tu olha e diz: meu Deus, eu não consigo, nós não conseguimos, nós não temos condições financeiras para fazer isso. Mas quem plantou o sonho, tem. Quem colocou no coração dele, tem. Aleluia. O Criador de todas as coisas, aquele que continua fazendo milagres hoje em dia. Ei, oh, aleluia. Sempre o sonho de Deus será maior do que suas posses. Porque, meu irmão, no final você só tem uma coisa a dizer: só podia ser Deus. Fale bênção, fale o propósito, fale sobre seus filhos isso. Amém. Seja a boca de Deus falando na sua casa. Quando ele estiver dormindo, ora por ele, ora em outras línguas e declara: você é bênção, você é bênção, você é bênção.
Você não me deu, Deus não me deu para calamidade, nem para vergonha, mas para ser uma bênção. Aleluia, você verá esses frutos. Eu queria que você ficasse de pé, debaixo dessa unção poderosa. Já começasse a orar pelo seu filho, sua filha. Aleluia, levante sua voz e ore. Ah, pastor, meu filho não está aqui. Ore agora por ele nessa hora. Ore por ele nessa hora. Fale para que ele escute você. Escute a sua voz. Oh, aleluia. Oh, Pai, obrigado por essa unção poderosa que nos atinge. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela inspiração do seu Espírito. Aleluia, pelas palavras de sabedoria. Aleluia, isso, ore. 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 Declaramos, Pai, no nome de Jesus. Declaramos, Pai. Aleluia. Abençoamos. Ore. Aleluia. 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 Ore. Abençoe. Aleluia. Nossos filhos são bênção. Nenhuma arma forjada do inferno contra eles prosperará. O Senhor Deus Todo-Poderoso os guarda, os livra, os protege. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos nossos filhos
e os livra de todo mal. Adonai, Aleluia. manifestará. Oh, aleluia. Se o adoras, ele manifestará. Se o chamas, ele manifestará. Se procuras, ele manifestará. Se o adoras, Está vindo sobre sua casa, se o chamas, sobre sua família, se procuras, um Kairos de Deus. se Um o tempo adoras, oportuno. ele manifestará. Se Um o tempo chamas, oportuno. ele manifestará. De salvação, de mover, de graça. Se o adorar, Kairos de Deus. Ele manifestará. Se o curas, ele manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. A manifestação Rafa se manifestará. da graça, do se poder, manifestará. daquilo que você tem orado sobre sua casa. Yahvé se manifestará. Aleluia. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se o adoras, ele manifestará. Se o chamas, ele manifestará. Se procuras, ele manifestará. Se o adoras, ele manifestará. Se o chamas, ele manifestará. Se procuras, O sopro de ele Deus na sua casa, no seu lar. Se o adoras, ele manifestará. Se o chamas, se procuras, ele manifestará. Se o adoras, ele manifestará. Se o chamas, ele manifestará. Se procuras, se o adoras, ele manifestará. Se procuras, ele manifestará. Se o chamas, se o adoras, ele manifestará. Se o chamas, se procuras, ele manifestará. Se o adoras, se o chamas, se procuras, ele manifestará. Se o adoras, ele manifestará. Se o chamas, ele manifestará. Se procuras, ele manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Rafa, Elohim, Shaddai. Obrigado, Senhor. Jireh, Adonai se manifestará. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem alto. Diga: família, é projeto de Deus que já deu certo. Diga: família, é bom, é bom, é bom, é bom demais.
Dê um abraço, a pessoa está ao seu lado e pode sentar, queridos. Antes de passar, microfone. Aleluia, coisa linda, ver as famílias unidas, é isso aí, gente. Aleluia. Queridos, no próximo domingo, teremos o nosso culto de ceia. E nós vamos tirar uma oferta especial para enviar para o nosso querido Marcelo Saraiva. Quem lembra dele? Marcelo Saraiva sempre honrou esta igreja, todos os anos vindo participar aqui conosco. E hoje ele se encontra em, diga assim, Massa Schuster. Entendeu agora? Porque se eu falei errado, você também falou. E ele começou o trabalho lá, ele inaugurou a igreja Verbo da Vida lá, ele está trabalhando lá, e ele é muito querido nosso. E vocês lembram que a gente se comprometeu em tirar essa oferta para enviar para ele, amém? Então, no próximo domingo, não esqueça, traga uma oferta especial para a gente enviar para Marcelo, tá bom? E com certeza daqui uns dias ele vai mandar vídeo, falando como é que está a obra lá, e como está acontecendo tudo que o trabalho está sendo feito lá, tá bom? Diga massa. Glória a Deus, aleluia. Quero dar os avisos aqui do final, para a gente encerrar depois, com uma música que todos os pais vão cantar com as crianças, amém? Eu quero ver os pais cantando e aprendendo com as crianças, amém? Esther vai dar os avisos e depois as crianças podem vir. Cultos, terça-feira, culto doméstico, às 8 horas da noite em sua casa. E terça-feira de manhã, às 7h30, tem oração aqui na igreja. Quinta, às 8h, tem culto aqui na igreja. E esse domingo tem culto às 6h30. Isso mesmo, os nossos cultos ordinários. Venham, crianças, todo mundo aqui na frente. Agora a gente vai ensinar os pais essa música. Dia, uma pedrinha, ele derrotou Golias. Ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus, ele é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão
filisteu. Grandão assim, grandão assim, grandão assim. Tentou encontrar o povo de Israel, mas um dia do céu mandou Davi. Pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, uma pedrinha, ele derrotou Golias. Ser pequenininho, 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 mas nosso Deus, ele é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, oh, não dá nem pra medir. Assim, oh, Deus é grandão assim. Assim, oh, não dá nem pra medir. Assim, oh, Deus é grandão assim. Ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus, ele é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, não dá nem pra medir. Assim, Deus é grandão assim. Assim, não dá nem pra medir. Assim, Deus é grandão assim. Assim, Deus é grandão assim.